Bom dia, pessoal, tudo certo? Hoje eu vou trabalhar com vocês uma revisão, já que semana que vem inicia-se as provas bimestrais, tá? Então nessa semana a gente vai fazer uma revisão de toda a matéria que vai cair na prova e em seguida eu vou deixar aberto para retirada de dúvidas sobre a revisão e qualquer outra dúvida que você tenha, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, uso do esquadro. A gente vai focar aqui no uso do esquadro no traçado de retas paralelas e perpendiculares. Então vamos lá. Estou aqui com o meu par de esquadros e a gente vai usá-los para fazer os dois traçados. Primeiramente, eu vou deixar a reta dada, beleza? Margeando o meu esquadro. O outro esquadro eu vou colar a maior parte, que a gente chama de hipotenusa, na outra maior parte. E aí a gente vai ajustar. Ó. Vou botar um pouquinho mais para a esquerda porque o ponto está mais na direita. Então quando eu correr, eu tenho que chegar nele, tá? Vou colocar aqui. Aqui eu margei novamente. E agora eu vou correr com o esquadro até chegar no ponto P. Lembra que o ponto P não é a letra. A letra é só uma marcação. Então aqui, ó, essa reta que eu risquei, ela é paralela à reta R. Então aqui, ó, vou chamar de reta S. A nomenclatura é essa aqui, ó. R é paralelo a S. Além do mais, eu posso afirmar também que P pertence a S. Por quê? O ponto P ele está dentro da reta S. Beleza, pessoal? Agora, para traçar a reta perpendicular. Funciona na mesma situação. Eu vou primeiro apoiar. Beleza? E aqui, gente, eu quero que vocês tenham atenção sobre como usar a perpendicular, tá? Ó. Em vez de colocar aqui embaixo, eu venho e coloco aqui em cima. Margeei. Agora eu posso correr, ó. Corri até achar o ponto P. E agora é só traçar. Professor, minha parte aqui é boleada. Eu faço o risco e depois eu completo. Então aqui eu tenho a reta S. A nomenclatura é R perpendicular, esse T aqui de cabeça para baixo. Da mesma forma, o ponto P ele pertence a S. Ok, pessoal? Dando prosseguimento, vamos lá. Uso do transferidor. O transferidor ele pode servir para medição quanto para construção. Para medição, eu peguei aqui quaisquer dois ângulos, tá? Então não vamos mais usar o esquadro, vamos tirá-lo de cena. Vamos lá. Eu vou colocar o centro do transferidor no vértice e um dos lados margeando com o 0 graus. E agora, veja só, eu tenho um grande problema aqui, ó. Está entre 60 e 70, mas eu não sei qual é o ponto exato. Então, para isso, eu posso estender o lado do ângulo, ó. Aumenta um pouquinho o lado do ângulo. Como eu fizer agora a marcação, eu vou conseguir observar aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Perceba só que eu estou vindo do 180, estou olhando ao contrário, ó. Então é 10, 20, 30, 40, 50, 60. E eu andei mais 5. Então aqui eu tenho 65 graus. Da mesma forma, acontece com esse aqui, ó. Perceba que esse aqui não está retinho, ó. A gente bota ele mais um pouquinho torto. Professor, nesse caso aqui, ó, não encontrou. Eu também aumento, sem problema. Vou margear também. Aumento um pouquinho. E agora eu tenho certeza que vai encontrar, ó. Pronto. Professor, aqui também não encontrou. Vamos aumentá-lo. Toda vez que você for fazer medida de um transferidor e o lado for pequeno, você aumenta. Agora vamos lá, ó, vamos ver quanto é que tem. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 graus. Então esse aqui, ó, redondo, 130 graus.
Eu posso tanto ir da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, tá? Não tem problema. E ele também serve para a construção de ângulos. Como eu faço a construção dos ângulos? Primeira coisa que eu vou precisar para qualquer um desses aqui são de retas suporte. Então, vou fazer retas para a gente ter um suporte, como o próprio nome diz. Vou escolher um vértice, né? Normalmente escolho a ponta deles. Não que seja obrigatório, tá? Coloquei aqui no 0 a linha d'água no vértice e vou marcar agora 36. Vem aqui, ó, 30. Tá vendo aqui do 30 para 40 pula direto. Eu posso olhar na parte de cima, ó. 30, 35, mais 1 grau, 36. Agora é só ligar o vértice ao ponto achado. E aqui eu tenho 36 graus. Vamos observar aqui os 127 graus. Marquei com 0, 120, 125, 26, 27. É esse ponto aqui. Professor, preciso riscar até lá em cima? Não precisa. Você vai ter como base para riscar, ó. Pronto. Não tem problema. Aqui tem 127 graus. Beleza, pessoal? Agora é o 191 graus. 191 graus, perceba que ele é mais do que 180, assim como 225. Então a gente vai ter que ter um compasso de volta completa, beleza? Professor, eu não tenho um compasso de volta completa, então vou mostrar como é que faz. Se você tem um de meia volta, daqui até o 180, ou então se você quiser marcar ao contrário, né? Que eu não acho legal. Mas vamos lá. Daqui até 180, depois vou ficar quanto falta para o 191 virar 180? Mais 11. Então eu marco daqui para cá 11 graus, beleza? Aqui pode acontecer a mesma situação do que essa, ó. Eu não tenho como marcar porque fica fora da folha. Eu pego o meu vértice, jogo um pouquinho para cá. Se quiser, ó, pode até apagar o anterior e fazer uma nova reta, não tem problema, tá? Então, ó, 191, 190, 191. Pronto. Então, ó, esse ângulo aqui é 191 graus. Não confundir com o outro, tá? Com o de baixo, o replementar. A gente vai ver mais um pouquinho disso. 225. Vamos lá. Parei no 0. 180, 200, 210, 220, 225 tá aqui, ó. E é isso, pessoal. Se a gente não tivesse o de volta completa, usaríamos 180. Quanto falta 180 para chegar a 225? 45 graus. Então faríamos 45 graus para baixo. Beleza? E é isso, pessoal. Agora vamos falar sobre ângulos. Beleza? Ângulo é a região determinada pela abertura de duas semirretas de mesma origem. Então, ó, eu tenho essa semirreta OM e a semirreta ON. Então, se eu pegar o O, essa região definida por M, O e N, ela é chamada de ângulo. A gente também pode indicar o ângulo por uma letra grega. Aqui eu defini como alfa. Os elementos. A gente tem os lados e o vértice. São sempre dois lados, né? Aqui no caso foi OM, as semirretas OM e ON, e o vértice é o ponto O. Classificação. Eu fiz um resuminho aqui. Se a abertura for 0, a classificação dele é nulo. Se tiver entre 0 e 90, ele é um ângulo agudo. 90 graus é um ângulo reto. Entre 90 e 180 é um ângulo obtuso. 180, exatamente 180, é um ângulo raso. Entre 180 e 360, ele é chamado de côncavo. E 360 é chamado de volta completa ou apenas volta. Uma observação aqui são os ângulos congruentes. São aqueles ângulos que possuem a mesma medida. Posições relativas entre ângulos. Muita gente tem confusão nisso e eu percebi que no trabalho que eu passei vocês também
se confundiram muito nessas duas definições principalmente, que são ângulos consecutivos e adjacentes. Ângulos consecutivos são aqueles que possuem o mesmo vértice e um lado em comum, beleza? E simplesmente isso. Se ele tiver o mesmo vértice e um lado em comum, ele é consecutivo. Nesse exemplo aí eu botei AOB e BOC, AOB e AOC e AOC e BOC. Então, todos os ângulos, possíveis ângulos formados 2 a 2, eles vão ser consecutivos. Adjacentes é um plus, é como se fosse um a mais dos consecutivos. Então, todo ângulo adjacente ele é consecutivo, beleza? Por quê? Olha a definição. Ângulos adjacentes são ângulos consecutivos que não possuem ponto em comum. Perceba que AOB e AOC, nesse aqui, ó, AOB, se eu pintar assim, e AOC, eu pintar assim, perceba que eles têm o próprio ângulo AOB em comum. Então, eles não vão ser adjacentes. Por quê? Para ser adjacente, eles não devem possuir ponto em comum. Mas aqui no caso, ó, AOB e BOC. Uma pintura não influencia na outra. E a gente tem um lado OB como lado comum. Então, eles vão ser adjacentes, pois não possuem ângulo comum, perdão, ponto em comum. Outra definição, na verdade, posição relativa, são os ângulos complementares. A soma é igual a 90 graus. Temos também os ângulos suplementares, que a soma é igual a 180. E os ângulos replementares, que a soma é igual a 360 graus. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que possuem um vértice em comum, né? E que os lados são semirretas opostas do outro lado. Então, ó, percebe que tem essa semirreta formando o α1. Se eu pegar a semirreta oposta desse aqui, vai ser essa aqui. A semirreta oposta desse aqui vai ser essa aqui. E vai formar o ângulo α2. Então, dessa forma, α1 e α2, elas vão ser opostos pelos vértices. E da mesma forma, elas vão ser congruentes. Igualzinho a gente vai falar de β1 e β2, né? A gente formou β1 com essas duas semirretas. A semirreta oposta a essa é essa. A semirreta oposta a essa é essa. Formou o ângulo β2. Então, β1 e β2 são opostos pelo vértice. E da mesma maneira são congruentes. Beleza? Vamos falar do transporte de ângulo. Como a gente faz esse transporte de ângulo? A primeira coisa que a gente tem que fazer, até mesmo antes de pegar no compasso, é fazer uma reta suporte. Ela vai sempre dar base para a gente no que a gente quer fazer. Eu vou pegar meu compasso, colocar no vértice e vou fazer um arco com qualquer abertura. Em seguida, eu vou pegar esse arco e traçar com a mesma medida na reta suporte, onde eu escolhi o vértice, né? Agora, eu vou medir a distância de um ponto de encontro a outro, ó. E vou transferir para cá essa medida. Pronto. Quando eu traçar aqui, ó, do vértice ao ponto que eu achei, eu percebo que esse ângulo foi transferido para cá. Da mesma forma funciona aqui, ó. Perceba que aqui não está retinho. Eu vou fazer minha reta suporte retinha, no caso assim na horizontal, né? Pra gente perceber isso. Desculpa. Vamos lá. Vou pegar uma abertura qualquer. Vou traçar o arco. Vou traçar o mesmo arco aqui, ó. Vou pegar a medida dos dois pontos de encontro e vou transferir para cá. Agora eu ligo o ponto de encontro do arco com a medida com o vértice. Pronto. Mesmo que não aparente, este ângulo é igual a esse. É porque esse ângulo não está na horizontal, um dos lados. Esse aqui está. E aí, aparentemente, eles são diferentes. Mas se você for medir no transferidor, as medidas dos dois são idênticas. Show de bola? E aí, daqui eu já pulo para operações geométricas. Porque as operações geométricas são feitas a partir do transporte de ângulo. Então, ó, a somar é você colocar um ângulo do lado do outro. Sendo um pouco mais teórico, é fazer com que um ângulo seja adjacente ao outro. Então, aqui, ó. Eu vou pegar a mesma abertura e vou fazer os dois ângulos, tá? Para ver a abertura de ambos os ângulos.
Agora eu vou fazer minha reta suporte aqui embaixo. E com a mesma abertura, eu não mexi, eu faço um arco. Vou pegar a OB, meço a OB, transfiro para cá. Se eu ligasse uma semi-reta partindo do vértice até o ponto de encontro, eu estaria transportando a OB para cá. Mas eu não quero isso, eu quero somar. Então, como eu quero somar, eu meço esse daqui agora e incluo. Então, ó, essa aqui é justamente a soma dos dois. E perceba o seguinte, eu vou colocar aqui tracejado para a gente observar isso. Aqui eu tenho AOB, aqui eu tenho COD. E tudo eu vou ter a soma dos dois, beleza? Então, somar nada mais é do que tornar dois ângulos adjacentes. Vamos para a subtração agora. A subtração é você torná-los, na verdade, consecutivos. Vamos lá, ó. Vou traçar a nossa reta suporte. Mesma coisa, tá? É como se eu estivesse transportando o ângulo. Marco com a mesma medida aqui. Aqui. E faço o arco desta forma. Assim. Meço a OB, porque a OB é maior. No caso da soma, assim como os números, não tem diferença, tá? Se eu quisesse somar, eu faria com que eles estivessem adjacentes. Então, eu colocaria para cá. Mas eu quero diminuir, então eu torno eles consecutivos. Então, ó, o ângulo que eu quero é esse aqui. Vou fazer a marcação para a gente poder analisar. Só esse aqui é o COD. Tudo é o AOB. Então, se tudo é AOB e esse aqui é COD, o que sobra é a diferença entre eles. Beleza? É assim que a gente subtrai. E a multiplicação nada mais é do que somar os dois ao mesmo tempo. Somar o mesmo várias vezes, na verdade. Então, posso falar que 3 vezes AOB é AOB mais AOB mais AOB. Então, ó, abertura qualquer, risquei. Vou fazer a mesma abertura aqui embaixo. Meço. Vou fazer 1, 2, 3 vezes. Pronto. Tenho aqui 3 vezes AOB. 1, 2, 3. Beleza? Sem dúvidas. Tenho certeza. Vamos falar agora da bissetriz de um ângulo. A bissetriz do ângulo é bem tranquilo, tá, pessoal? Olha só. Parece até com transporte de ângulo. A gente vai determinar o arco desse ângulo, desculpa. Ele vai encontrar em 2 pontos, um em cada lado. A partir desse encontro, eu posso usar uma abertura qualquer novamente. Eu vou fazer um arco e com outro um arco também, gerando um ponto de encontro aqui no meiozinho do ângulo. Então, eu pego esse ponto de encontro e ligo ao vértice. Essa aqui é a bissetriz. O que eu posso falar da bissetriz? Que ela divide o ângulo em 2 partes iguais. Então, aqui a gente tem AOB sobre 2 e aqui AOB sobre 2. A gente dividiu o ângulo em 2 partes iguais. Ok? Existe uma especificação que é a bissetriz do ângulo com vértice desconhecido. É quando eu não consigo juntar o vértice. Se eu tentasse ligar as duas semi-retas aqui, as duas retas na verdade, elas se encontrariam em um ponto fora do caderno, fora da folha. E aí não teria como você construir dessa forma aqui. Como é que se evita isso? Vamos lá, eu escolho uma reta qualquer cruzando as duas já dadas. Então, ó, tracei. Não tem uma medida específica, tá? É de qualquer jeito mesmo.
Percebe que eu vou criar 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer essa bissetriz desses 4 ângulos internos às 2 retas. Como eu faço isso? Bem fácil. Aqui eu não determinei a partir da construção desse arco. Como aqui eu vou ter várias construções, eu não preciso ficar traçando excessivamente arcos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar a medida de um mesmo tamanho para todos eles. Ó. 1, 2, 3. Aqui embaixo é a mesma coisa. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer a bissetriz desse aqui, ó. Pronto. Bissetriz desse aqui está feita, ó. E agora eu vou fazer a mesma coisa com os outros 3 restantes. Agora o lado de cá. Mesma coisa aqui. E aí perceba que eu achei 2 pontos de encontro. A nossa bissetriz vai ser justamente a reta que liga esses 2 pontos. Então essa aqui é a bissetriz. Vou chamar de reta R. R é bissetriz. Beleza? Tranquilo, vamos lá. Dá um prosseguimento. Traçado do ângulo reto. Toda vez que eu faço traçado de um ângulo, eu preciso de uma reta suporte. Eu vou escolher um ponto qualquer. E com esse ponto, o que eu vou fazer? Ele é muito importante, é a partir dele que eu vou traçar. Eu vou pegar uma abertura qualquer para um lado e para o outro. Em seguida, eu aumento um pouquinho. Por que eu tenho que aumentar? Porque eu vou fazer cruzamento de arcos. Se eu tiver com o mesmo tamanho, eu vou cruzar no próprio ponto central. Faço um arco para cima, vou para o outro lado. Faço um arco também. Em seguida, eu ligo o ponto do arco encontrado com o ponto central dado. Quando eu faço isso, eu encontro o ângulo reto. Beleza? Vamos muito precisar dele. E o ângulo de 60 é um pouco mais fácil. A gente tem a reta suporte, uma abertura qualquer, escolhe um vértice, eu vou escolher a ponta, traçou um arco. Agora, o ponto de encontro entre o arco e a reta, eu venho com a ponta seca e a mesma abertura, faço outro arco, criando outro ponto de encontro. Nesse ponto de encontro, até o vértice que a gente escolheu, vai dar 60 graus. Pessoal, esse é um resumão de toda a matéria que eu dei, que vai cair na prova. Tendo qualquer dúvida, eu vou estar online no Google Classroom, é só falar comigo. E é isso aí, pessoal. Um beijão. Qualquer coisa, estamos aí. Boa prova, boa sorte.